95474-2762. O atendimento é gratuito e vai ser feito bem na hora. Você também pode entrar em contato comigo enviando uma mensagem pelo Facebook da Prefeitura de Muriaé. Estou à sua disposição. Muriaé mais consciente, todos contra o coronavírus. Uma campanha da Prefeitura de Muriaé. Convidado especial na entrevista do dia. Meus amigos e minhas amigas, estamos no momento do primeiro passo, né? Para a normalidade, ou o novo tempo, né? Que a gente não sabe o que vai ser amanhã, minha nossa. E durante essa pandemia causada pelo Covid-19, muita coisa mudou, precisamos nos adaptar a esse novo tempo, principalmente no ambiente jurídico, né? As coisas mudaram. E como mudaram? Muitos não sabem os direitos e responsabilidades, por exemplo, que o sistema de saúde público e o privado, né, precisam ter com clientes e pacientes. E é por isso que eu peço a atenção de todos vocês nesse momento para a entrevista que nós vamos fazer a partir de agora. Não é isso, Paulo Vitor? É isso mesmo, Jorge. Para tratar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com a advogada, a doutora Rafaela Fernandes. Doutora Rafaela é especialista em Direito Médico do Trabalho e da Saúde, conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, e delegada da AMAT, Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas. Lembrando também que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo através da nossa live na página do Facebook e você também pode acompanhar por lá. Rafaela, bom dia, seja bem-vinda à Rádio Muriaé, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer te receber aqui. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Jorge Luiz. Bom dia, doutora. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço pelo convite e é uma honra muito grande compartilhar com vocês um pouco da minha experiência na área de direito médico, direito do trabalho e da saúde e poder estar trazendo essa informação para todos vocês. Doutora Rafaela, para os advogados, quais as mudanças que ocorreram durante essa pandemia? A gente sempre fala que muitas áreas precisaram se adaptar, se modificar. Como foi para os advogados? Bom, na verdade, já havia uma previsão legal desde meados de 2006, dispondo sobre a informatização do processo. Em 2015, também com o novo Código de Processo Civil, ele acabou trazendo também algumas disposições da informatização dos atos processuais. Porém, nós advogados, e acredito que o judiciário, da mesma forma, acreditávamos que essa informatização ocorreria de forma gradativa, ou seja, a longo prazo. E, na verdade, com a pandemia, o que houve? Nós fomos obrigados, de certa forma, né, a acelerar todo esse processo de informatização. Então, na verdade, nós não estávamos esperando que isso já ocorreria num período de tempo tão curto. Então, a questão do próprio agravamento da pandemia, com a necessidade de estar garantindo, né, o direito à saúde, o direito à vida, manter o distanciamento social, foi necessário haver a instalação, né, dessas medidas tecnológicas dentro do judiciário, o que afetou diretamente o nosso dia a dia como advogados. E, na verdade, o que acabou ocorrendo? Acredito que todos os ouvintes, né, vêm acompanhando através dos noticiários várias alterações legislativas, num período de curto também muito pequeno, principalmente na área trabalhista, e a publicação também de muitas resoluções, muitos decretos, constando, né, tratando dessas alterações legislativas. E com isso, o que ocorreu? Nós tivemos a suspensão da contagem dos prazos processuais, a princípio, tanto dos processos eletrônicos, né, para quem não sabe, são os processos que não são mais em papel, né, todos digitais, e também dos processos físicos, que são os processos em papel. Depois, com uma nova resolução, os prazos dos processos eletrônicos voltaram a fluir normalmente, porém, dos processos físicos foram mantidos, que se encontram suspensos até a presente data. Com todas essas alterações, foram suspensos também os atendimentos presenciais. Então, até mesmo os advogados, não só as partes, né, mas até mesmo os advogados tiveram esse acesso, né,
restrito de forma presencial. Porém, os atendimentos, essa comunicação com o judiciário tem ocorrido exclusivamente de forma eletrônica. Logicamente, a gente tem que ter como uma ressalva que os casos de urgência, saúde, né, alimentos, têm algumas exceções que têm um outro olhar. E também surgiu uma novidade muito grande, tanto para nós, né, advogados, até mesmo na área de saúde, que para nós veio as audiências telepresenciais, audiências virtuais, assim como veio a telemedicina, né? Sim. Mas as audiências virtuais foi uma novidade para a gente. E, inclusive, nós iniciamos a realização na Justiça do Trabalho na semana passada. Então, tem sido uma experiência única de aprendizado. E não só para os advogados, mas até mesmo das partes, né? Muitas partes estão tendo dificuldade, às vezes não têm esse acesso à internet. Então, a gente também tem que estar intermediando para poder conseguir com que essas audiências sejam realizadas. Mas, assim, o Poder Judiciário, né? Os juízes, eles têm também dado todo esse apoio. Vai ser muito difícil, né, para o cidadão comum se adaptar. Sim. Né? Muito difícil para o cidadão comum se adaptar. E oxalá nós tenhamos mecanismos disponíveis para que ele possa se adaptar, né? É verdade, porque é o que eu disse, né? A gente imaginava que ocorreria, mas a longo prazo a gente teria tempo para se adaptar, né? Agora, doutora Rafaela, tem muita gente nesse período sem saber ao certo os seus direitos. Uma dúvida muito pertinente, por exemplo, é com relação aos planos de saúde. Os planos de saúde são obrigados a custear os exames da Covid-19? Então, Paulo Vitor, tem tido muitas dúvidas, inclusive dúvidas muito pertinentes com relação a esse tema. E, na verdade, é importante a gente ressaltar, é importante destacar aqui que tem dois tipos de exames que estão envolvidos nesses questionamentos. Sim. A princípio seria o primeiro exame, que é o RT-PCR, que é um exame mais simples e menos detalhado. Esse exame, ele é feito através, né, da coleta da mucosa, tanto nasal quanto bucal. Uhum. Porém, este exame, ele é bem menos preciso, bem menos detalhado. O resultado dele vai nos trazer como informação apenas se a pessoa, se o paciente estava infectado no momento da coleta. Então, ele não traz nenhuma informação de resposta imunológica do paciente. Então, na verdade, ele fazendo esse tipo de exame, nós não vamos saber se aquele paciente já foi infectado em algum outro momento, só no momento da coleta. Este exame, ele está coberto, né, consta no rol de procedimentos obrigatórios de cobertura, né, da ANS, desde março do presente ano. Então, desde março de 2020, ele já consta no rol como procedimento obrigatório. O plano tem que cobrir. Porém, tem um segundo exame, que seria o exame de sorologia do IgM e IgG. É um exame com uma riqueza muito maior de informações. Ele é feito, geralmente, né, indicado que seja feito a partir do 8º dia de manifestação dos sintomas, e ele traz muitas informações que o PCR não traz. Então, na verdade, ele já, de forma diferente, vai trazer essa resposta imunológica do paciente e vai informar se no momento da coleta ele estava infectado ou se ele já esteve infectado em algum momento. E o que acontece? Teve uma ação civil pública, né, tramitando, requerendo o quê? Que os planos de saúde também cobrisse esse tipo de exame. O de sorologia, que é um exame com mais informações. E foi deferida, a Justiça Federal deferiu uma liminar concedendo, né, esse pedido, e a partir de 29 de junho, os planos de saúde passaram a ser obrigados a cobrir esse tipo de exame também. Porém, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ingressou com um recurso pedindo a suspensão dessa liminar. Foi até questionada essa atitude da ANS, porque, para quem não sabe, na verdade o papel da ANS seria fiscalizar, meramente fiscalizar. Ela não teria que ficar neutra em relação aos interesses do paciente e das operadoras de plano de saúde. Sim. Porém, ela alegou o quê? Que esse teste de sorologia, ele ainda tem muitos estudos inconclusivos e há muitos relatos de sociedades médicas sobre esse tipo de exame. Então, como ainda tem esses estudos inconclusivos, ela não concorda
em ser de cobertura obrigatória. Diante deste recurso, essa liminar acabou sendo suspensa. Então, a partir do dia 17 de julho agora, este exame temporariamente saiu, né, do rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Então, hoje, se você me perguntar qual o exame que consta no rol, né, da ANS como de cobertura obrigatória, seria o PCR. A ANS emitiu também uma nota informando que ela não descarta a possibilidade de incluir novamente este exame, porém ela está aguardando a conclusão destes estudos, como uma medida de segurança mesmo. Agora, doutora Rafaela, uma outra dúvida muito comum, inclusive dos nossos ouvintes aqui na Rádio Muriaé, é com relação à informação do diagnóstico, seja da Covid ou de outra patologia. O médico ou, no caso, a instituição hospitalar é obrigada a informar o diagnóstico do paciente, à família ou até mesmo ao paciente? Então, o que muitas pessoas desconhecem, que na verdade o médico e os profissionais da saúde, de forma geral, eles têm um dever de informar, né? Consta no Código de Ética Médica e no Código de outros conselhos também, que o médico deve ter esse dever de informar, passar essa informação. Porém, a norma prevê o seguinte, que esse dever de informação, na verdade, como regra geral, ele deve ser diretamente ao paciente. Então, na verdade, o médico tem um dever de informar o diagnóstico ao paciente. Porém, o Código de Ética Médica, ele nos traz uma exceção a essa regra. No artigo, mais precisamente no artigo 34 do Código de Ética, consta uma importante exceção a essa regra. E o que essa regra nos diz? Ela nos traz o seguinte: se o médico verificar que ao informar esse diagnóstico ao paciente pode causar algum dano, ele sentir que aquele paciente não está preparado para receber aquele diagnóstico, ele tem essa autoridade, essa autonomia de, ao invés de informar diretamente ao paciente, informar ao seu representante legal. Mas é uma exceção, a regra é que seja informado ao paciente. Para isso tem lá no pé da cama do paciente aquela prancheta lá. Sim, com todas as informações acessíveis, né? Correto. Isso aí faz parte do regulamento médico. Exato. É um prontuário para que as pessoas sejam informadas, né? Exatamente. Porque qualquer um que chegue lá vestido de branco pode ser um médico, né? E falar uma bobagem para o paciente. Quando essa determinação foi criada, foi baseada numa brincadeira. Pode ser um pipoqueiro, pode ser um pai de santo, entendeu? Pode ser um médico. Então deixa escrito ali que somente o profissional vai saber. Correto. É verdade. Doutora Rafaela, a operadora de saúde, ela pode limitar o tempo de internação do paciente? Por que eu estou fazendo essa pergunta? A gente vive um momento onde os hospitais estão muito lotados. A operadora, ou seja, os planos de saúde, elas podem interferir na questão do tempo de internação? Então, Paulo Vitor, novamente é um tema muito importante que poucas pessoas têm conhecimento. A operadora de saúde, os planos de saúde não podem limitar o plano de internação. Inclusive, já tem uma súmula do STJ, a súmula 302 do STJ, que trata sobre o assunto. Essa súmula, ela prevê, inclusive, que qualquer cláusula contratual nesse sentido é considerada nula e abusiva. E muitas pessoas, às vezes, chegam e questionam: doutora, mas no meu contrato está constando que eu não posso ficar internado por mais de 7 dias. Então, eu não posso. Não. Então, você tem, primeiro, procurar essa informação e exigir o que a lei prevê. Não pode limitar tempo de internação, correto? Nós estamos recebendo aqui a presença da advogada doutora Rafaela Fernandes, ela que é especialista em direito médico do trabalho da saúde. Quero mandar um abraço também a todos que estão nos acompanhando através da nossa live na página do Facebook. Mandando um abraço aí para a Sônia Martins, a Lúcia Costa, a Rosa Rodrigues, a Andresa Lima, dentre outros que também estão acompanhando essa entrevista. E lembrando, você que começou a ouvir ou assistir essa entrevista da metade, ela depois estará disponibilizada na nossa página no Facebook na íntegra. Agora, doutora Rafaela, quando ocorre um suposto erro médico, algo que também é muito polêmico, o que os familiares dos pacientes devem fazer?
Então, é bem comum de acontecer, apesar de alguns casos, né, não terem uma publicação, mas o senhor Jorge Luiz já até acabou introduzindo, de certa forma, um pouco da resposta que eu vou dar agora a essa pergunta. Desculpe. Não, de forma positiva, foi bom. Porque o que acontece? Algo que poucas pessoas sabem é que o prontuário médico ele é feito para o paciente, porque é um dossiê da vida do paciente ali. E é lei, tem que estar lá. É lei. Então, ele tem direito a ter acesso à cópia desse prontuário médico. Então, na verdade, uma vez detectado que houve esse erro médico, num primeiro momento, o paciente, os familiares, eles devem exigir, né, essa cópia do prontuário médico, porque ele pode ter acesso a qualquer momento dentro de um período de 20 anos, a partir do último registro, que poucos sabem também que esse prontuário ele tem que ficar, né, durante 20 anos arquivado, e ela pode solicitar a qualquer momento o acesso a esse prontuário. Além disso, tanto o paciente quanto a família, eles devem tentar recolher o maior número de provas possível do que ocorreu. Fotos, se houve algum dano, testemunhas que presenciaram a situação, né? E dependendo da gravidade do caso, até mesmo registrar um boletim de ocorrência. E, logicamente, vai ter que ser analisado cada caso, né, de forma específica, para verificar o resultado deste erro. Se houve apenas um dano moral, um dano estético. Então, assim, tem que analisar o caso em concreto. Agora, quando acontece de forma inversa, quando o médico é acusado sem nenhuma prova, como a justiça pode auxiliar esses profissionais? É muito importante e acaba que, na verdade, as respostas de ambas as perguntas, apesar de serem perguntas inversas, as provas que são utilizadas acabam sendo as mesmas. Sim. Da mesma forma, apesar do prontuário médico ser um documento do paciente, o médico, a clínica ou o hospital, eles podem utilizar esse prontuário médico como prova. Prontuário é uma prova pré-constituída. Então, daí, eu sempre ressalto a importância do profissional da saúde, do médico, manter um prontuário médico organizado e de acordo com as normas, sempre com informações precisas, de forma clara, em ordem cronológica, evitar o uso de siglas, não rasurar, espaços em branco, sempre estar evitando. Por quê? Porque ele pode precisar disso em algum momento. Eu até brinco que é igual o seguro de carro, né? Então, a gente não quer usar, mas você tem que contar com a possibilidade que um dia você pode precisar, né, usar. Então, o médico, ele deve ter este cuidado de manter esse prontuário médico bem organizado, porque é uma prova pré-constituída que ele pode utilizar. E é muito importante também ressaltar que o fato do médico estar sendo processado não significa que ele já tem uma sentença condenatória. Então, na verdade, o judiciário ele vai analisar essa condenação porque ele não apresentou este prontuário. Então, fica até um alerta nesse sentido também. Doutora Rafaela, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, nenhum paciente com Covid-19 deixou de ser assistido aqui pelo sistema de saúde em Muriaé. Mas se isso vier a acontecer, ou seja, um paciente não conseguir ser atendido devido à Covid-19 ou outras patologias, o que a pessoa prejudicada deve fazer? Quais são as medidas dentro da área jurídica que ela pode tomar? Bom, isso é um levantamento muito importante, porque dentro da nossa própria Constituição, né, já há essa previsão que todos nós temos o direito à vida, o direito à saúde e até mesmo a própria dignidade da pessoa humana. E é dever do Estado nos proporcionar isso. Então, em hipótese alguma, um cidadão ele pode ter o seu direito à saúde negado. E essa negativa de atendimento, ela estaria configurando de forma expressa, né, essa negativa de um direito. Se caso ocorrer, a gente sempre orienta também da mesma forma de analisar cada caso de forma específica. Se o atendimento chegou a ser realizado e depois foi suspenso, da mesma forma solicitar esse prontuário. Se algum exame chegou a ser realizado, solicitar essa cópia. O que for possível apurar de documentação é importante.
E testemunhas também, sempre é importante, mas dependendo do caso, a orientação também é de que seja registrado um boletim de ocorrência, porque dependendo da gravidade, pode configurar até mesmo uma omissão de socorro. Então, é muito importante estar atento a esses detalhes. Doutora Rafaela, mais uma vez, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na Rádio Muriaé. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, espero ter contribuído com as informações e me coloco à disposição caso seja necessário, tá bom? Obrigado, doutora. Obrigado por sua presença. Nada. Rádio Muriaé.